Fala, meus amigos, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Meu nome é Ronavico e nesse vídeo nós vamos aprender a como criar rótulos de dados personalizados no Power BI. Já tô aqui com uma base bem tranquila como exemplo, tá? Eu tenho aqui um ID, um estado e um valor. Então eu tenho valores vendidos por IDs bem tranquilo. Então quando eu coloco aqui, por exemplo, num gráfico de barras, né? Eu coloquei aqui ID e valor, então eu tenho aqui ID e soma de valor. Eu vou ter aqui esse gráfico tranquilo, isso aqui é nada de novo para vocês, né? O que eu quero que vocês aprendam nessa aula é o seguinte, eu coloco aqui a soma de valor, então é a soma de valor que vai estar no meu rótulo de dados, afinal é justamente um rótulo do dado que está ali, é o texto mostrando qual é o dado que está ali. Eu posso ativar ou desativar, concorda? Eu desativo, ativo. Até aí, nada de novo. O que nós podemos fazer hoje no Power BI? Eu sempre digo hoje, né? Porque antigamente não podia, tá? Antes não tinha essa forma de personalizar. Aqui no lado direito nós temos, né, na parte de formatação aqui desse visual, quando eu seleciono, mais para baixo em formatar seu visual, nós vamos encontrar dentro de rótulo de dados valores, né, que é justamente sobre os valores que estão no rótulo de dados. Quando eu abro aqui, nós temos algumas opções, né, de formatação normal, mas temos, ó, tá em cinza aqui, adicionar dados, onde eu posso colocar dados para aparecer no meu rótulo, né, um campo para aparecer no meu rótulo. Tá cinza porque eu não ativei o rótulo personalizado. Quando eu ativo aqui, ele libera para eu colocar um campo, eu adiciono um campo, um cálculo, um DAX, aqui podia ser uma medida, né? Para justamente aparecer ali no meu visual. Perceba o seguinte, ó, quando eu ativei, tá, aqui, ele tirou o rótulo que tava, porque ele tá aguardando eu colocar o campo aqui. Como assim, Ronan? Olha só, eu vou, tá, deixa eu me diminuir aqui para não atrapalhar, eu vou arrastar o soma de valor que eu tenho aqui, ou seja, o próprio soma de valor que está aqui, no eixo X, eu vou arrastar ele, só para exemplificar o que está acontecendo. Vou arrastar aqui, então, soma de valor. Perceba que é o mesmo resultado. Concorda comigo? Afinal, é a soma de valor. Ele está calculando e jogando ali. É a mesma coisa de eu não usar o rótulo personalizado. Tá, Ronan, mas não entendi, então para que serve? A grande diferença aqui, ó, do soma de valor é que eu posso colocar outro campo, outro cálculo, um texto, tanto faz. Por exemplo, aqui eu tenho o rótulo de soma de valor, mas se eu colocasse o campo valor, por exemplo, ó, vou colocar o campo valor, ele faz a soma. Mas eu poderia vir aqui e trocar essa soma por exemplo, uma contagem. Vai dar 0, né? Tá, porque vai contar o único ID aqui, vai dar, na verdade vai dar 1, né? Só que tá em milhar ali. O que eu quero que vocês entendam é, mesmo isso aqui sendo 4.992, que é a soma de valor dessa barra aqui, ó, que eu tô selecionando, o rótulo é a contagem. Ou seja, eu posso colocar um outro cálculo para ser o rótulo, né? Obviamente que você tem que pensar, né, se vai fazer sentido pro seu gráfico para não colocar coisas sem sentido. Tá, Ronan, me dá um exemplo melhor. Eu posso vir aqui e, por exemplo, criar um rótulo de dado baseado nessa soma de valor. Olha só, nova medida, e eu vou colocar aqui o seguinte, rótulo do gráfico, vai ser o nome dessa medida. Se soma de valor for maior que 4.000, eu vou colocar no rótulo maior que 4.000. Se não, eu vou escrever menor que 4.000. Tudo bem? Então, eu tenho aqui um rótulo que eu criei, baseado na soma de valor. Quando eu colocar esse rótulo do gráfico aqui, nos dados, ele vai ser o campo utilizado que vai aparecer no meu rótulo. Então, quando eu colocar aqui, olha só, maior que 4.000, maior que 4.000, todos estão dando maior que 4.000 aqui, porque são maior que 4.000, né? Obviamente. Quando eu começar a descer aqui, ó, menor que 4.000. Então, eu consigo colocar, às vezes, no rótulo, né, texto específico, um cálculo diferente, né, a soma de valor mais um texto. Olha que interessante, olha que interessante. Nesse rótulo do gráfico, além desse texto falando que é maior ou menor, eu vou colocar também a soma de valor. Então, eu vou vir aqui concatenar, ó, a soma de valor concatenada com esse texto, certo? E aí eu podia, além disso, colocar uma porcentagem do total, né? Ou seja, a soma de valores
sendo a porcentagem do total. Como assim, Ronan? Olha só, eu tenho aqui a soma do valor, 4992. Mas esse 4992 representa quantos por cento de do total aqui, né, que nós temos no gráfico? Ou seja, desse total aqui, né, que seria 414 mil. Então, eu posso montar também esse cálculo e colocar ali no meu rótulo. Óbvio, né? Se encher de coisa, também talvez não faça sentido, tá, galera? Tô dando exemplo, você coloca o que achar melhor aí. Mas aqui no rótulo, eu posso fazer esse cálculo, né? Vamos montar aqui, ó. Vou colocar um return para retornar isso que já tínhamos antes. E vou criar aqui, ó, o var porcentagem, ó, percent of total. Vai ser igual ao calculate da soma valor remove filters aqui, vou usar só um remove filters para ficar fácil. E eu vou dividir, né, a minha soma valor por esse total, beleza? Então, esse percent of total vai ser porcentagem do total. Eu já vou concatenar ele aqui no começo, ó. Porcentagem do total. Aqui dá para formatar, né, o valor, ó, format. Como que eu vou formatar? 0.0%. E vou colocar aqui, ó, soma valor e também o texto que a gente criou. Quando eu der um enter aqui, opa, faltou um concatenar aqui, né, ó, faltou um e comercial aqui. Olha só, eu vou ter porcentagem do total da barra, valor da barra e se é maior ou menor. E aí, né, sua criatividade é o limite. Você pode colocar aí o que você achar melhor. Colocar porcentagem às vezes, números às vezes, colocar suas condições na sua medida e usar ali no rótulo, tá? Então, acho que deu para entender a ideia aqui de como usar esse rótulo aqui. A gente explorou bastante, né? Colocamos não somente a soma, mas mais de um cálculo, a porcentagem do total, um texto baseado no valor, mas eu podia colocar aqui campos de outras tabelas, né? Aqui minha base de dados é pequena, como exemplo, galera, mas pensa que eu podia colocar, tá? Dados de outras tabelas, ou seja, eu tô montando um cálculo de dados com os dados aqui, mas eu quero colocar no rótulo desse gráfico um cálculo de outra base, entendeu? Basta eu montar minha medida DAX e colocar aqui, o valor vai ser exibido no seu rótulo de dados, tudo bem? Ronan, agora eu quero tirar uma dúvida, hein? Se eu quero colocar, além do rótulo personalizado, um rótulo a mais de total aqui. Tem como fazer isso? Tem, mas é um pouco diferente, tá? Mas já vou dar essa dica aqui, porque uma vez eu precisei e eu tento trazer o máximo aqui de conteúdo gratuito para ajudar vocês, tá? Então eu conto muito com o seu like, sua inscrição aqui, vire membro do canal, me apoie para que eu continue tentando, né, trazer mais e mais conteúdos aqui. Então eu conto muito com a sua força, compartilha aí. Beleza? Bom, como que eu faço para colocar um rótulo de total? Porque não tem essa opção nesse gráfico aqui. Afinal, esse gráfico aqui é um gráfico de barras comum, né? Onde está clusterizado. Basta eu colocar um gráfico de barras que seria um gráfico de barras empilhadas. Qual que é a diferença desse para esse? A diferença é que nesse aqui ele aceitaria uma categoria, tá? Então, por exemplo, se eu colocar aqui na legenda o estado, tá vendo, ó, Rio de Janeiro e São Paulo, eu consigo ter ele dessa maneira, tá vendo? Que ele não separa em barras diferentes. Aqui é o clusterizado, que estava antes, tá? Que eu estava mostrando para vocês. Nós temos o gráfico de barras empilhadas, ou seja, ele vai separar por categorias aqui. Se tivesse Rio de Janeiro e São Paulo esse ID, ele ia pintar até metade Rio de Janeiro, a outra metade de São Paulo, por exemplo. Quando eu utilizo esse gráfico aqui, eu consigo usar o rótulo de totais. Por quê? Porque ele vai ser justamente empilhado. Ele empilha Rio de Janeiro com São Paulo, por exemplo. E aí, eu consigo ter um total ali em rosa, por exemplo, ó, que seria o total da soma do verde com o vermelho, né? Eu tô dando um exemplo aqui que eu não tenho agora, mas eu acho que deu para entender, né? O rótulo total seria a soma do verde, que seria Rio de Janeiro, e o vermelho São Paulo. Então, como eu teria esse gráfico empilhado, eu conseguiria, né, ter um rótulo de total, entenderam? Então, colocando aqui uma legenda, né, eu conseguiria ter esse rótulo de total a mais.
Tudo bem? Então basta você usar o gráfico empilhado, coloca uma legenda, por exemplo, aqui ó, eu vou colocar aqui na legenda o estado e agora eu consigo ligar o rótulo de total. Ah, Ronan, beleza, você colocou o rótulo de total aí, só que, pô, ficou um de cada cor, estragou meu gráfico. Beleza, aí você vem e pinta, né, galera? Você vem aqui e tal e ajusta isso nas barras. Coloca os dois da mesma cor, por exemplo, e esconde aqui a legenda, né? Esconde aqui a legenda. Pronto, ninguém nem sabe que você usou ali esse tipo de gráfico com a legenda e tudo mais. E aí você vai ter os dois, né? O rótulo de dados e o total. O total não é personalizado, porque o total é uma soma das legendas, tá? Então não dá para personalizar o total, afinal é uma soma das legendas, né? Faz sentido, né? Ele calcula a soma das categorias, então não tem como você personalizar isso porque ele tá fazendo um cálculo, então não tem como colocar um texto ou algo do tipo. Para colocar texto e etc, como a gente fez, tem que ser no rótulo de dados normal, tudo bem? Espero que vocês tenham gostado dessa dica também final aqui, dessa aula de como personalizar aí seus rótulos de dados. Conto com a sua força muito. Se inscreva no canal se você não tiver logado na sua conta. Entre na sua conta, se inscreve, deixa o seu like, isso ajuda demais a gente a continuar aqui criando conteúdos, tudo bem? Agradeço a você que apoia o canal, me siga no Instagram, @ronavico. Se você assistiu aqui até o final, comenta aqui embaixo a palavra maçã para eu saber que você assistiu até aqui. E a gente se vê numa próxima aula, no próximo vídeo. Valeu e se inscreve!